está aqui em nossos estúdios com o nosso colunista na área de meio ambiente, que é o Wagner Ribeiro. Ele é professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, tudo bem? Tudo bom, Marilu? Tudo bem para quem nos acompanha? Bom dia a todos. Estamos aqui na Semana do Meio Ambiente, por isso a sua presença aqui e ainda mais porque você acaba de chegar da Amazônia, né, Wagner? Eu queria que você contasse um pouco dessa sua expedição pela Amazônia, né? Foi um aprendizado muito importante, muito interessante. É um projeto, né, que 3 universidades federais estão desenvolvendo, a Universidade Federal do Ceará, em conjunto com a Universidade Federal de Roraima e com a Universidade Federal de Rondônia. E aí eu fui convidado para acompanhar essa expedição, né, o único da USP, e fiquei muito honrado, muito feliz, e foi de fato um aprendizado muito interessante, né? Nós, por 15 dias navegando entre o Rio Branco, lá em Roraima, até chegar no Rio Negro. Entramos um pouquinho no Amazonas e o Joaperi, enfim. Aí visitamos 16 comunidades nesse período. Olha que grande parte delas, na verdade todas elas voltadas para o extrativismo, né? E algumas já envolvidas também com outras atividades envolvendo turismo, enfim. Foi de fato um aprendizado muito interessante e poder perceber, Marilu, que Sim. existem ainda comunidades que são sustentáveis sim, que trabalham no ritmo da floresta e que podem manter a floresta em pé, promovendo serviços ambientais e ecossistemas que nós precisamos, inclusive aqui no sul do país. Certo. Entre essas 16, né, que você visitou, as 16 comunidades, né, quais que você poderia ressaltar, né, o trabalho que elas desenvolvem? Dá alguns exemplos. A que me chamou mais a atenção foi a comunidade de Sacaí, que, se eu estou bem lembrado, em torno de 40 famílias, né, envolvendo aí, não chega a 200 pessoas talvez, e eles têm um ritmo muito interessante. Então há um momento em que eles fazem a colheita, né, a coleta na verdade do açaí. Tenho orgulho de dizer que é o melhor açaí do Brasil, né? Isso é fala deles, mas realmente é muito bom, né? O açaí in natura, principalmente, é muito mais saboroso do que o que chega aqui. Depois eles têm o ciclo do cupuaçu, o ciclo da castanha, né? E ao final o ciclo da pesca. Justamente na pesca eles têm agora, o período que nós tivemos lá, está no período de defesa, então eles não podiam pescar. E aí que entra os programas sociais, então eles recebem um auxílio defeso justamente para poder suportar, digamos assim, a ausência da pesca, embora eles possam pescar para a subsistência, para alimentação. E eles também têm uma pequena roça onde eles fazem cultivo de mandioca, né? E justamente nesse período de defesa é onde eles vão produzir a farinha que abastece aí a comunidade ao longo de um ano. Então, esses ciclos, né, de 3 a 4 meses cada um, que a gente encontrou depois em outras comunidades, mas em Sacaí me pareceu mais organizada para enfrentar, porque inclusive tem uma peculiaridade, diferente de outras comunidades, eles trabalham em conjunto, eles vão fazer as mesmas atividades ainda em conjunto, que é realmente muito interessante. E diferente de outras comunidades, né, o turismo ainda não chegou de maneira como um vetor que muitas vezes desestrutura essa atividade, né? Então a gente tem outras comunidades, Sixuaú, por exemplo, que está lá no extremo do Rio Joaperi, divisa já com o Amazonas. O turismo já está presente, né? Você vê então estrangeiros envolvidos com essa atividade. Pra você ter uma ideia, a diária de uma pesca esportiva chega a R$8.000. Nossa, é muito olha, caro, né? Porque, enfim, não é uma atividade para qualquer um, né? Mesmo para brasileiros, não é qualquer um que vai. Eles relatam que vai lá artista de cinema, enfim, grandes políticos, etc. Gente da Rússia, Palestina, estava dizendo que já passou por lá, europeus, estadunidenses, enfim. E aí, Marilu, que começa com esse vetor, começa a ver então algumas divisões na comunidade. É o caso da Sixuaú, onde você tem parte da comunidade organizada, fazendo um turismo de base local, onde eles mesmos recebem os turistas, e outra parte já voltada para grupos internacionais. E aí você tem problemas associados ao turismo, né? Além dessa fragmentação da comunidade, infelizmente prostituição infantil, a droga também vem associada. E isso, de certa maneira, desarticula um pouco esse modo de vida mais autêntico que a gente ainda encontra lá em Sacaí. E você tirou várias fotos, né? Eu sempre gostei de fotografia, ainda perdi um pouco a mão, mas acho que algumas coisas a gente vai fazer o seguinte, a gente está em TV e rádio, né? Então a gente tem já uma sequência de fotos para mostrar para quem está acompanhando pelo YouTube da Rádio Brasil Atual e também do YouTube da TVT e pela TVT. E temos os nossos ouvintes no Dial, né? Que o pessoal brinca, né? Então a gente vai tentar aqui, né, compor aqui justamente a narração aqui do Wagner com as fotos que o Eduardo Quirino vai colocar pra gente a partir de agora. E aí você vai explicando o que é. Justamente, essa foto é em Sixuaú, eles acabaram de coletar um material, né, com uma palha, que depois virou a palha, que é usado para fazer a cobertura
de algumas das casas lá, né? Então, veja que o trabalho é coletivo, né? Esse é o mapa onde nós descemos, né, de norte para o sul ali. Sim. Saímos lá de Bela Vista, né? Fomos até Santa Maria de Boiaçu, foram 2 dias de navegação. Chegamos ao extremo sul, aí entramos primeiro à direita, depois fomos à esquerda até Xixuaú e retornamos. Foram 15 dias esse percurso todo aí, parando em 16 comunidades. Muito bem. Aí já é outra comunidade, se me lembro bem, acho que é Cachoeirinha, e a gente observa aí já as casas preparadas, né, para receber a água. Pra você ter uma ideia, o rio aí já está bem acima, né, do nível normal, embora esse também seja o nível normal do período de chuva. Os barcos preparados para pesca ali, parados, né, porque nesse período eles não podem fazer a prática da pesca. Certo. E as casas tem casinhas ainda de madeira? Casa de madeira, a grande maioria é casa de madeira. A alvenaria é muito caro, né? Você acha até que a próxima foto mostra isso. Quer dizer, o custo de você levar tijolo, uma balsa, veja, uma balsa, isso tem um custo extraordinário. Aí a Santa Maria do Boiaçu é a primeira, eles chamam até de macrometrópole lá, é claro que em maneira figurada, mas é a maior comunidade, tem energia 24 horas, enfim. E ela acaba sendo polo. Esse material está chegando para a construção de um posto de saúde, enfim, reforma de um posto de saúde. Tem até ali equipamentos, cadeiras, bancos, etc. Enfim. Exatamente. Tem a balsa, né? Como você falou, com os tijolos, né? Para carregar, para poder fazer essa mudança, né? Aí eles fazendo já o telhado. Já está fazendo o trançado, né? Enfim, fazendo a trama para poder usar como cobertura depois. Olha só, vamos passando aqui as fotos, né? O Eduardo Quirino está mostrando aqui como as pessoas estão trabalhando aí também. Já outra comunidade, já não me recordo exatamente qual né? Mas aí você vê, essa me deixou muito inquieto, né? Que é a comunidade de Boa Vista. Né? São palafistas, e aí é uma situação um pouco mais difícil, porque às vezes quando a comunidade tem terra, como eles chamam, terra firme, né? Eles se deslocam. Em alguns casos isso não é possível. Então eles têm de conviver, o rio estava subindo ainda, então é possível que chegue até o nível do limite. Tem mais ou menos o quê? Uns 2 metros? Não, 1,5 metro tem menos, aí está faltando 1 metro para chegar no nível da casa, da né? Casa, palafita, para quem não sabe, aqui tem aquelas, né, como se fossem umas madeiras, umas toras, né? Ela suporta desde da base, né? Desde o fundo ali do rio, né? Essa é uma festa já em Moura, que é no estado do Amazonas. É muito interessante, né? São 2 mastros, cada mastro, as mulheres levantam, outros são os homens que levantam. E quem levantar primeiro, enfim, ganha um prêmio, tem uma competição interna lá. O que tem nesse? Como se fossem são 2 frutas, postes. Né? São 2 postes, né? Então eles têm frutas, têm alimentos, enfim, e eles acreditam que durante 15 dias eles põem tudo isso verde. Enfim, às vezes 10 dias, 15 dias, uma semana, enfim, o período que durar a festa, isso fica abençoado, digamos assim, né? E depois, ao final, quando eles derrubam esses 2, os mastros, aí há uma batalha, cada um quer pegar um pedacinho de alguma fruta, porque acho que vai... enfim, estaria se dando bem, digamos assim, seria... Entendi. E ali, quantos metros tem, mais ou menos? Isso aí tem uns 3 metros. Mais, tem uns 5 metros. 5 metros. Eu tô boa de cálculo, né? Tá Você viu que eu tô errando tudo. Não, mas tá... e tem algumas frutas ali, eu reconheci tem a banana. Abacaxi, tem coco, né? Tem macaxeira, mas tem também, enfim, salgadinho, enfim. Tem de cada tudo. Um põe o que acha que é importante na hora de comer depois. Né? Entendi. É curioso. Interessante a cultura, Aí né? também em Moura, né? Você vê que a habilidade das crianças manipulando as canoas é algo impressionante. Criança com 3, 4 anos de idade já sabe nadar. Bom, aí navegando em algum ponto do Rio Branco. Lindo, né? pôr do sol, né? Os pôr do sol na Amazônia é algo realmente estonteante. São maravilhosos e aí já quase final anoitecendo. Né? Linda. Um azulado, né? E é tudo natural, não tem filtro não. Olha que beleza. Esse é um momento interessante, eu não vou lembrar agora a comunidade, enfim, mas de qualquer modo eles estão já fazendo... Eu tenho anotado lá, né? Agora de memória não... Não tem problema. Eles estão no momento de trabalhar já a mandioca. Então ela já foi coletada, né? Já está lá sendo limpada, eles tiram a casca, né? Bota no... Põe para cozinhar, a farinha? Fazendo a farinha, preparando para fazer a farinha. Depois ela é triturada e chega nesse momento que é o forno, onde aí, enfim, ela não vou dizer cozida, né? Ela é quase que assada, digamos assim. E é gostosa essa muito farinha? Saborosa. Eu falei, que eu vou sentir mais falta da farinha do que do açaí. Eu brinquei com eles, porque o açaí ainda de algum modo a gente consegue comprar em São Paulo. Agora essa farinha muito fresca, né? Ela é crocante, é muito saborosa. E a alimentação básica, né? Açaí com farinha e peixe, né? Então realmente é muito bom. Nutritivo também, muito nutritivo e equilibrado, né?
Aí é em Moura também, final de tarde, né? Rua de terra, isso? Ou Rua de terra, caçamento é quase nenhuma, né? E Moura já chegou a ser município, não deu conta de se sustentar como município e voltou a ser distrito de Barcelos, já no estado do Amazonas. Nossa. Porque nós vamos também entender essa questão transfronteiriça, né? Como é que as comunidades se organizam em função de, por exemplo, né? Grande parte das comunidades tem que pegar serviços, embora vivendo em Roraima, vão usar serviços em Barcelos, que está no Amazonas. Então há uma dinâmica também regional muito interessante que a gente está querendo verticalizar e estudar mais também. Ah, que legal. E aí, já foram as fotos, que basta. Tem mais fotos ainda? Não lembro, eu mandei uma série, aí tem alguns vídeos também, enfim, mas aí, essa, por exemplo, chegando em Xixuaú, e está no ritmo do barco, eu acho que é interessante ver um pouco do como é que... o ritmo que a gente navegava lá, né? E é interessante também respeitar esses ritmos da natureza. Nós descemos uma velocidade, subimos em outra velocidade, as crianças brincando em Sacaí, né? Aí é muito interessante como eles respeitam muito o rio. Então eles entram e saem muito rapidamente, né? Porque e brincam, dão cambalhota. Brincam o tempo todo, é muita habilidade. Eles sabem que tem jacaré, que tem arraia, que tem piranha. Então é um exercício permanente, né? De atenção, muito lúdico, né? Você vê, as crianças estão super felizes, no final de tarde aí brincando. Perguntei se podia gravar, os autores falaram, não, claro, a gente não vai parar, não, pode continuar gravando. Mostrei para esse cara. Né? Sim, é muito uma habilidade impressionante e é o cotidiano. De uma espécie de um barco, né, ali, né? Isso. Aí já é um trecho, imagino, do Rio Branco também. São lindas as imagens. A atividade de lazer deles é muito interessante, Marilu. Das 5 às 7 da tarde, todo dia eles jogam, a grande parte da comunidade joga futebol. Homens e mulheres, inclusive, o que é muito interessante. E fazem convênios, fazem concursos, né? Tem campeonatos entre as comunidades, valendo dinheiro, né? Chega a R$2.000 de premiação. Olha só. Tem um campeonato de disputa de pênaltis que eu não consegui entender a dinâmica até agora, né? As meninas jogam também, batem pênaltis, eles compram lá 15 bolas, ou seja, 15 chutes, e a partir daí então tem uma disputa que começa assim 11 da noite e vai até 5, 6 da manhã. É impressionante a quantidade de pessoas. Então é uma comunidade muito feliz, eles vivem bem, eles comem bem, você vê, as pessoas não são obesas, não estão em estado comem alimento Sim, mesmo, se alimentam muito bem, faz atividade física, tem o lazer associado, né? E o que a gente enxerga de grandes problemas, né? De fato, educação, né? Só em Santa Maria do Boiaçu tem ensino médio, as outras quando muito tem até o Fundi 2, né? Até o 9º ano. Outras param no 6º ano, infelizmente. E assistência à saúde, que de fato, até recentemente, né, a gente encontrava, segundo relatos deles, barcos que desciam o rio com equipes médicas, inclusive dentistas, oftalmologistas, que a cada 3, 4 meses faziam uma expedição e acompanhavam essas comunidades. Isso parou, não existe mais, né? E eu encontrei lá um médico cubano. Médicos, né? O menos médico. Encontrei lá um médico cubano, que enfim, não quis detalhar muito como é que ele ficou. Ele alterna com um médico colombiano. Então veja que os médicos brasileiros não querem ficar na Amazônia, né? Diferente do que está se dizendo, eles não querem ficar. E, enfim, mas é um médico para toda essa região, veja você. E aí, quando eles têm problemas mais sérios, tem que ir de avião para Boa Vista. Puxa vida. E como é que você está vendo a administração, né, do Ricardo Salles diante do meio ambiente, né, do Ministério do Meio Ambiente? Ele diz que quer terceirizar a Amazônia, privatizar? Eu acredito que o Ricardo Salles, ele não conhece a Amazônia, né? Inclusive, eu já fui algumas vezes para alguns lugares e não vou ousar dizer que eu conheço, porque ela é tão grande, tão diversa, que seria um pouco... Mas as diversas partes que eu conheci, eu já vi várias atividades sustentáveis que podem ser mantidas, né? Ele está hoje com um artigo no jornal da imprensa burguesa dizendo que a Amazônia tem que ser sustentada com a floresta em pé. Estamos de acordo, só que a floresta em pé que ele quer não é o que as comunidades praticam, por exemplo, né? Então, a ação do Ricardo Salles tem sido muito mais de desarticular tudo que foi construído ao longo de 30 anos de luta ambiental, de políticas públicas ambientais do Brasil, do que, na verdade, se preocupar com o meio ambiente. Isso, Marilu, tem trazido, inclusive, consequências muito sérias, né, para a imagem do Brasil no exterior. Hoje, o Brasil, que sempre teve um papel de protagonista, quando a gente vai pensar, por exemplo, em negociações envolvendo a Convenção da Biodiversidade, o Brasil já teve a Secretaria-Geral da Biodiversidade, envolvendo mudança climática, todo o papel destacado que a própria Isabela Teixeira teve em negociações anteriores, o próprio Lula na reunião de Copenhague, enfim, quando foi o primeiro país que trouxe metas voluntárias, né, para desmatar, por meio do controle do desmatamento e redução de efeito estufa, isso acabou influenciando depois no Acordo de Paris de 2015, tudo isso está se perdendo, né? E para nós voltarmos a ter uma imagem positiva em termos ambientais, vai demorar um tempo muito grande, né? Uma das consequências é agora essa problemática envolvendo o Fundo Amazônia, né?
Ele disse que quer mexer nisso tudo. Os próprios técnicos do BNDES, até acho que ontem, não sei se foi a Rose ou foi a Larissa que trouxe essa questão também, e foi uma questão importante. Então eu diria que o governo dele, a gestão dele é catastrófica para o meio ambiente, né? E diminuindo as vozes, reduziu aí de maneira expressiva a participação da sociedade civil no CONAMA. Não há o que ressaltar de positivo, né? A bandeira que ele levanta, a qualidade de vida urbana, ela é importante, mas não é uma inovação, né? No próprio gestão da Marina Silva havia uma comissão, havia uma secretaria de qualidade de vida também. Então, pegando a questão urbana. Então, realmente, eu não consigo enxergar nada de positivo. É triste, é lamentável, porque nós estamos falando já de 6 meses de gestão, né? De um país que tem uma potencial. Quando a gente vai para essas comunidades, vê as pessoas vivendo com ciclos econômicos produtivos, né? Ninguém fica parado em momento algum, né? Eles têm a cada 3 meses, estão fazendo um tipo de atividade diferente. O que falta é apoio, né? Falta então energia, não como eles têm lá, energia térmica, né? Ainda queimando o diesel, né? Quando você tem o sol que se tem na Amazônia, poderia ter placas solares e com isso você tem uma fonte de energia renovável, permitir que eles tivessem a capacidade de refrigerar esse tudo que é coletado, vão ganhar melhor preço, quer dizer, vão viver melhor ainda, né? Talvez com isso possam tirar menos material que acabam tirando hoje, por um preço melhor. Enfim, isso também é sustentável. Então, existe sim alternativa para a Amazônia, ela tem que ficar com a floresta em pé, com atividades como a que nós vimos lá, né? E é evidente que associado a isso, mais saúde e mais educação. A pergunta que a gente faz para as pessoas, você sairia daqui? Ninguém quer sair de lá. Eles estão muito felizes lá e falam, não, nós queremos melhorar as condições que nós vivemos aqui. Muito bem. E ele querendo também privatizar a questão da fiscalização, você chegou a acompanhar isso? Eu tive notícias também, o acesso à internet estava era irregular lá, mas veja, ele quer desqualificar toda a gestão pública, né? Agora ele está mexendo com o INPE, dizendo que o mapeamento que o INPE faz, por exemplo, da Amazônia é inadequado. Veja, ele está se envolvendo com pesquisadores de primeira linha, não só do Brasil, da escala internacional, da escala mundial, né? O Gilberto Câmara, por exemplo, foi um dos grandes introdutores dessa questão de censuramento remoto, né? No INPE, é uma pessoa que tem uma credibilidade internacional que o Ricardo Salles sequer imagina. Então, questionar pessoas dessa qualidade com o argumento que ele traz é muito desagradável, muito deselegante, né? Para dizer o mínimo, e que não combina com um advogado, né? Um advogado ambiental. Eu tenho bons amigos do direito ambiental, a professora Cristiane Deran, da Federal de Santa Catarina, a professora Elizabeth aqui de São Francisco, Ana nos deu, enfim, e até eles estão um pouco inquietos, né? Falei, puxa, mas logo ele, advogado, fazendo essas coisas, né? Realmente, os advogados têm um certo traquejo, né? Ele parece que não aprendeu direito, né? Não sei onde é que ele fez a faculdade dele, sei que em Yale não estudou, né? Parece que ele não é bem ele divulgou uma coisa que não era verdade. Mas, de qualquer modo, é muito triste ver que uma pessoa com esse perfil está na liderança de um tema tão importante para o Brasil, que é o meio ambiente, né? Então, hoje, no Dia do Meio Ambiente, né? Aliás, é o meu 2º ano de rádio hoje também, né? Nós começamos há 2 anos atrás, justamente no Dia do Meio Ambiente. É triste ver o Brasil comandado dessa forma, com esse desmonte de tudo que foi feito. E é bom dizer, Marilu, desde a ditadura militar está sendo construída a política ambiental no Brasil, né? Os próprios militares tinham uma visão do meio ambiente muito melhor do que a gente está assistindo hoje. Perfeito. Wagner, a gente agradece muito aqui a sua participação. Muito obrigada por essa parceria de 2 anos. E com certeza os ouvintes é que ganham, ouvintes agora telespectadores, internautas, ganham muito aqui com toda a sua experiência, todo o seu conhecimento científico. Muito obrigada. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual.